Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Lucas Taveira, acredito que todos aí já me conhecem. Eu sou gerente de projetos aqui na Ebimex e eu que vou estar dando aula do produto financeiro aí nesse CGP de 2022.2. É, Primeiro eu vou falar um pouco sobre como que vão funcionar as nossas aulas aqui, como que eu vou fazer a divisão do conteúdo desse produto. Nessa aula que eu estou gravando agora, nessa primeira, né, primeiro contato, eu vou falar um pouco para vocês sobre a visão geral do produto. Então eu vou pegar ali os objetivos dele, qual tipo de cliente que procura a gente querendo um produto financeiro, quais são as etapas do produto, entrar um pouco nas entregas, mostrar os prazos e uma visão geral do produto mesmo. Essa é a aula mais importante, é muito importante que vocês entendam o produto de uma forma geral. Nas outras aulas eu vou falar um pouco mais sobre as entregas em si do produto. Então, na próxima aula, na segunda aula, eu vou estar falando sobre o plano de contas, a DRE e a DFC. Na terceira aula, eu vou falar sobre o aplicativo no Power Apps. E na quarta aula, eu vou falar sobre o relatório no Power BI. Mas vocês podem ficar bem tranquilos, eu sei que tem muita gente aí no Max que tem repulsa do produto financeiro por ser um produto que exige um conhecimento técnico maior, mas vocês podem ficar tranquilos que o objetivo aqui não é mostrar para vocês como escrever um código dentro do Power Apps, nem como formar um gráfico dentro do BI. É mais para vocês terem uma visão geral do produto. E aí eu vou mostrar para vocês para ficar um pouco mais claro, né? Mas não para adentrar vocês dentro dessas ferramentas. Então, vocês podem ficar bem tranquilos aí que vocês vão conseguir pegar com certeza. Então, começando a aula em si, primeiro eu vou falar um pouco sobre a história do produto financeiro aqui dentro da Bimex. Basicamente, antigamente a gente tinha dois produtos financeiros. O planejamento financeiro, que era feito para empresas que não tinham dados financeiros ainda. Então, basicamente, chegava a empresa para a gente falando, eu quero estruturar minha parte financeira. Então, a gente fazia esse planejamento financeiro. Então, fazia do zero ali, estruturava mesmo a parte financeira da empresa. Já o diagnóstico financeiro era feito para as empresas que já tinham dados financeiros. Então, era uma empresa ali que provavelmente estava há mais tempo no mercado, já tinha uma certa estrutura financeira, mas tinha uma desorganização muito grande dos dados. Então, o que a gente fazia era um diagnóstico financeiro, porque a empresa ali estava meio no escuro em relação às informações financeiras. Então, só que, com o tempo, a IBMEX começou a vender muito esses dois produtos em um só. Então, na maior parte dos casos, na maioria esmagadora das vezes, o comercial vendia esses dois produtos unificados em um só. Então, a gente foi vendo que não fazia mais sentido vender esses dois produtos separados, então houve essa unificação desses dois produtos no produto financeiro, que é o que a gente tem hoje em dia dentro da Ebimex. Hoje em dia a gente não tem mais o planejamento e o diagnóstico financeiro na nossa carta de serviços, a gente tem só o produto financeiro. E é o que eu vou falar agora. É, Esses dois aí, vocês nem precisam preocupar que eles já não estão mais com a gente. Hoje em dia a gente está só com o produto financeiro e eu vou falar sobre ele agora. Então, quais são os objetivos do produto financeiro? São basicamente dois. E é muito importante que vocês entendam para que as etapas do projeto fiquem bem mais fáceis para vocês. Os objetivos do produto são, primeiro, otimizar os lançamentos das transações financeiras. Então, vamos dar um exemplo de lançamento de transação financeira. Vamos supor que eu tive uma reunião com um cliente aqui dentro da IBMEX e era um lugar que eu tive que ir de carro e a IBMEX vai me ressarcir a gasolina. O Simão, que é o responsável por isso hoje, vai me mandar o Pix e aí ele tem que lançar isso no nosso aplicativo de transações financeiras, né? Então ele vai colocar lá valor X, categoria tal. Isso aí eu vou entrar nessa parte de categoria na parte de plano de contas. Mas ele tem que lançar isso para que isso fique dentro do nosso banco de dados e alimente o nosso relatório no Power BI, que foi feito aí no último semestre. Então, isso é muito importante para as empresas. Esse banco de dados com as informações financeiras é algo assim, de extrema importância para que a empresa consiga gerir ali o seu capital. Depois, o outro objetivo é permitir justamente a visualização desses dados que são lançados nos sistemas, né? Então, no nosso caso aí, é no aplicativo da IBMEX, mas tem empresas aí que usam sistemas de RPs e, enfim, outros sistemas aí internos
que possam usar. Então, são esses dois objetivos, basicamente, otimizar os lançamentos das transações financeiras e permitir a visualização dos dados para que o cliente tome decisões com base na informação concreta e não no feeling que é muito citado aí dentro das empresas. Dito esses objetivos, a gente vai para o tipo de cliente que normalmente procura a gente para demandar esse tipo de produto, né, o produto financeiro. A gente tem dois principais. O primeiro são as empresas que já possuem uma operação em execução, mas elas não têm os dados organizados. Então, elas já possuem a parte financeira ali, de certa forma estruturada, mas isso está no escuro. Confusão. É o caso do meu cliente atual. Ele já tem mais de 35 anos de mercado, mas eles procuraram a gente porque eles não estão conseguindo tomar essas decisões com base na informação. Eles estão indo muito no escuro. Já outro tipo de cliente são os clientes que estão prestes a começar a iniciar as operações. Então, eles nem estão com as operações ainda funcionando. O meu cliente é o tipo de cliente antigo, né? O cliente do Connect não tinha a empresa funcionando ainda e ele comprou um produto financeiro para que a gente estruturasse toda a parte financeira da empresa antes dele começar a operar e aí ele já teria toda essa parte organizada à medida que a empresa fosse evoluindo, né? Indo então para as etapas. A primeira etapa que a gente tem aí é o planejamento, né? Então, essa parte é bem padrão da IBMEX, a gente faz ali a reunião diagnóstica, que assim, é uma parte muito importante mesmo. Não, não subestimem essa reunião diagnóstica, porque ela vai nortear todo o projeto. Depois disso, a gente tem a declaração de escopo e a AP do projeto, que eu acredito que vocês provavelmente já estão familiarizados, porque isso acontece em todo projeto. A segunda etapa é a coleta de dados. Então, o que a gente vai fazer é basicamente coletar todas essas transações financeiras que eu citei ali nos objetivos. Então, tudo que é informação financeira, a gente pega e joga numa tabela de Excel e faz a organização desses dados financeiros, que já é a terceira etapa. Essas duas etapas são feitas assim, uma junto com a outra, porque a gente vai coletando e já vai organizando isso dentro do Excel ali e faz uma base de dados organizada para que sejam feitas as outras entregas. Então, é muito importante que isso esteja nos conformes ali, para que a DRE e a DFC, que são coisas que a gente faz em etapas mais para frente, estejam corretas, né? Então, a gente faz essas duas etapas aí. E aí, só fazendo um parênteses aqui, nessas duas etapas não tem nenhuma entrega. Eu vou ressaltar essa vocês para que fique bem claro quais são as entregas do projeto, né? Nessas duas etapas a gente ainda não fez nenhuma entrega. O que a gente fez foi pegar os dados e organizar eles numa tabela de Excel. Indo para a quarta etapa, a gente vai fazer a elaboração das planilhas base e do plano de contas. Primeiro, explicando o que é um plano de contas. Nas empresas, a gente tem ali várias transações financeiras acontecendo e a gente precisa lançar elas, como eu já falei umas 3 vezes nessa aula. Esses lançamentos têm que acontecer de forma organizada. Então, cada lançamento tem que ter ali uma categoria para si. Então, vamos pegar esse exemplo aí que eu dei da gasolina. A IBMEX tem um plano de contas, eu nem sei se isso está lá, mas a gente pega ali um grupo que é, sei lá, despesas. Aí a gente pega despesas administrativas, aí pega despesas com clientes, e aí bota lá gasolina. Isso agora provavelmente ficou muito confuso na cabeça de vocês, mas na próxima aula vai ficar claro. Então, assim, eu até sugiro que vocês assistam a próxima aula com esse slide aberto do lado para que vocês consigam relacionar uma coisa com a outra. Então, a gente faz esse plano de contas que é a categorização de tudo que sai, tudo que entra na empresa. E aí a gente coloca isso no Excel também para que o cliente tenha essa elaboração do plano de contas. Depois disso, a gente faz a DRE e a DFC com base nesses dados que a gente organizou nas etapas anteriores. Então, essa parte é uma parte bem legal, que eu particularmente gosto muito, mas é uma parte bem complexa também, porque vai envolver uma base de dados muito grande na maioria das vezes. Então, o que a gente faz é basicamente isso. Nessa etapa, a gente entrega um arquivo de planilha do Excel a gente pega várias abas ali no Excel, então
quem mexe aí com Excel já deve saber que dá para você abrir várias planilhas dentro de um arquivo. Na primeira planilha vai ter a base de dados, na segunda vai ter o plano de contas, na terceira a DRE e na quarta a DFC. Isso pode variar também de acordo com a ordem que você quiser, né? Mas geralmente a gente faz assim. E aí entrega esse arquivo para o cliente. Na quinta etapa, a gente faz a elaboração do aplicativo. Então, a gente pega ali o Power Apps, né, que é um sistema em que a gente pode usar códigos de programação para fazer o aplicativo e faz um aplicativo para que o cliente consiga lançar os dados e guardar isso dentro de uma base de dados, né? Então, é uma parte um pouco mais complexa, exige um conhecimento técnico mais avançado. Então, a gente tem alguns cursos aí de capacitação de Power Apps que são necessários para essa etapa. Então, é muito importante que quem vai fazer aí no futuro um aplicativo no Power Apps tenha essa capacitação para que não fique uma coisa muito complicada na hora de fazer. A sexta parte, a entrega é o aplicativo. Na sexta etapa, que a gente faz é a elaboração dos dashboards e indicadores. E isso a gente faz no Power BI, que a gente integra com o Power Apps e faz isso. A gente faz essa integração e aí tudo que a gente lança no Power Apps cai direto no Power BI, atualizando os nossos dashboards e indicadores. Então, é algo assim muito legal, porque à medida que o cliente vai alimentando o aplicativo, os dashboards vão se atualizando também. E, enfim, eu acho isso uma coisa bem legal, porque a gente entrega um produto para o cliente que ele pode usar assim até o negócio encher, não tem uma data de validade. Então, à medida que ele for alimentando o aplicativo, o dashboard vai alimentando também. E, enfim, é algo assim que agrega muito valor para o cliente na maioria das vezes, se ele usar de forma correta, né? Bom, indo para a sétima etapa, a gente tem o guia de uso. Na maioria esmagadora das vezes, o cliente vai ser uma pessoa ali que não tem um conhecimento muito técnico sobre essas questões de tecnologia. Então, o que a gente faz aí são os guias de uso, que a gente faz uma explicação passo a passo de como fazer o lançamento do aplicativo, como entrar, enfim, a gente passa por todas as nuances ali do aplicativo. E faz isso também para o Power BI. Eu recomendo fortemente que vocês façam isso por meio de vídeos, porque eu acho que fica mais fácil para a gente fazer e mais fácil para eles entenderem. Então, eu acho que no documento fica uma coisa assim, talvez bastante confusa. Então, eu recomendo fortemente que vocês façam um guia de uso por vídeo. Vocês podem fazer igual eu estou fazendo aqui pelo Teams, compartilhando na tela. E aí vocês pegam o arquivo, colocam no Google Drive ou no SharePoint, jogam isso dentro do documento, e aí, enfim, só escrevem um textinho ali explicando mais ou menos como que vai funcionar. A oitava etapa é a análise econômico-financeira, que aí a gente vai basicamente explicar, né? É um documento explicando os indicadores que a gente colocou no Power BI. Então, a gente vai colocar ali os resultados que a gente obteve, algumas análises que vão surgir. E, enfim, é basicamente isso, é a análise, né? É um documento até, às vezes, bem curto, que vai analisar o que a gente obteve na parte do relatório do Power BI. E, por fim, o documento final. Então, eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Muita informação ao mesmo tempo, mas eu coloquei uma linha do tempo aqui, que vocês podem usar aí para estudar. Então, só recapitulando: planejamento, reunião diagnóstica, declaração de escopo e EAP. Coleta de dados, vocês vão pegar os dados financeiros. Organização dos dados financeiros, vocês vão pegar esses dados financeiros que vocês coletaram e organizar numa tabela de Excel. Na quarta etapa, vocês vão fazer a elaboração das planilhas base do plano de contas, que vai ser fazer a DRE, fazer a DFC, e elaborar o plano de contas. Depois, fazer o aplicativo no Power Apps. Depois, fazer o relatório no BI, fazer o guia de uso do BI, analisar o que vocês pegaram ali no BI, né? Então, ver o que os indicadores indicam, né? E, por fim, fazer o documento final, que é padrão aí da BMax também, um resuminho do projeto. E, às vezes, colocar alguma coisa extra que vocês vejam ali que o cliente manda. Aí, então, os prazos que costumam acontecer aqui na IBMEX, né? Então, planejamento aí dura mais ou menos 3 dias, coleta de dados 2, organização dos dados financeiros 5, elaboração das planilhas base do plano de contas
que é uma parte mais complexa, elaboração do aplicativo 20, porque é uma parte assim que envolve muito conhecimento técnico, como eu falei, elaboração dos dashboards e indicadores 16, elaboração do guia de uso 5, análise econômico-financeira, são 7 e o documento final 2. Então, é basicamente isso. Só um adendo aqui, que é muito comum que nos produtos financeiros tenham ali umas alterações no escopo. Então, muitas vezes a gente personaliza o produto, e o escopo de acordo com o que o cliente quer. Então, por exemplo, até o meu projeto hoje é um projeto que, assim, até voltar aqui, não é a maior parte das etapas. É muito comum o cliente já ter um RP, que é um sistema de lançamento de dados financeiros, então a gente não faz o aplicativo. No meu, por exemplo, a gente não vai fazer esse aplicativo, eles já têm um sistema que a gente vai fazer a integração direto dele com o BI, então não vai precisar de fazer esse aplicativo. E, enfim, só fazendo esse comentário aí que é muito comum, caso vocês peguem aí um produto financeiro no futuro, não se assustem se não tiver todas as etapas, porque é muito comum que não tenha. Então, era só esse adendo que eu queria fazer. Eu espero que vocês tenham entendido aí. A gente vai ter aula de dúvidas aí que eu vou estar disponível aí para tirar. Mas caso vocês não possam ir na aula de dúvidas ou alguma coisa, tá em meu telefone, vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem para tirar dúvidas aí. E, enfim, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado aí e até a aula de dúvidas. Até mais.